presentes não somente os nossos alunos e alunas do PIBID, mas também a comunidade, né? Temos aqui representantes de outros estados, de outras cidades, representantes da educação básica, talvez até mesmo de outras áreas de conhecimento que não seja história, e a gente passa, então, né, nessa primeira saudação aí, esse agradecimento mesmo pela presença de todos e todas, e desejando que o encontro possa frutificar em novas reflexões e novo sentir, né, Felipe? Acho que é um pouco essa a defesa da sua obra, é trabalhar o sentir por meio desse mergulho na ancestralidade. Professora Cleismar? Boa noite. Professora Stephanie? Eu só gostaria de pedir que as supervisoras falassem também o nome das instituições da educação básica na qual elas trabalham. Isso é bem importante para a gente. Sim, boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer, claro, ao Felipe pela disponibilidade. Uma felicidade enorme ter você aqui no nosso grupo do PIBID de História, mas também acolhendo várias pessoas, não só daqui de Roraima, mas de outros cantos aí do Brasil. Eu sou Stephanie, sou professora de educação básica na Escola Estadual São José, hoje atuando apenas com os 6º e 7º anos, ou seja, meninos e meninas que têm aí entre 11 e 12 anos, e acredito que a sua oficina, mais do que qualquer outra coisa, né, ela vai ajudar muito a gente nessa sensibilidade com a arte, que eu já tenho acompanhado também aí o seu Instagram, conheci através da Marcela, e eu acredito que nós temos muito a aprender com você hoje. Então, seja muito bem-vindo, que o encontro seja maravilhoso para todos nós. Professora Adriana? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Felipe. Primeiro eu quero agradecer, né, a sua presença aqui. Eu acho que é uma honra assim para a gente recebê-lo e assim poder receber aí, compartilhar um pouco aí da sua trajetória, dos seus conhecimentos, né? Eu sou a professora Adriana, sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, né? Eu nasci nessa região amazônica, né? E a Amazônia tem sido parte do meu viver, parte do meu ser, parte da minha trajetória em tudo, né? Sou filha de descendentes de Quilombo, né? E, e vivi viver essa experiência, né, de docência na Amazônia, também aprender, né, sobre um pouco sobre a Amazônia e também se abrir, né, e compartilhar, assim, eu acho que é um momento muito rico para a gente compartilhar
com um artista que trabalha essa questão da ancestralidade, trazer para a gente também essa experiência e a gente poder trabalhar esses processos em sala de aula com os nossos alunos e com os futuros e também docentes que são os alunos desse projeto, desse programa, né, do PIBID. Eu acho que é uma experiência única para a gente, tá? Esse momento, e só quero agradecer mesmo essa oportunidade. E antes de passar para você, Felipe, a gente já vai abrir essa roda. Eu queria mostrar para o nosso público que está assistindo agora, que vai assistir depois, 2 trabalhos do Felipe, e que talvez em algum momento da fala dele ele vá explicar, trabalhar conosco, mencionar, fazer referência, mas saudar o Felipe agradecendo muitíssimo. Acho que ele apareceu, a gente, nessas encruzilhadas da vida, se conheceu numa feira de arte, no momento que eu estava passando por muitas dificuldades pessoais, e que eu encontrei ali na arte, na fala e na narrativa dele, um momento de cura, né? Um momento de abertura ao sentir e permitir que a arte fizesse essa reconstrução. E acho que o teu trabalho hoje com a gente vem coroar também o nascimento oficial do nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, Felipe, que nasceu ontem, dia 10 de abril de 2023, na UFRR, e que é um laboratório que tem a característica, visa ter a característica do afeto, né? O afeto como prática cotidiana nos corredores das escolas, nos corredores da universidade, no meio virtual, seja onde for, que a gente vai ocupar esse espaço, defender o norte, defender o estado de Roraima, para que as pessoas conheçam o que é a Amazônia brasileira. Então, tem sido um processo, uma jornada mesmo, em que esses alunos e alunas que estão aqui presentes têm ensinado bastante mesmo. A maioria, né, delas, enfim, fazem menções, textos, músicas, referências, provocações que nos ajudam a se reconstruir, desconstruir, reconstruir novamente. Então, esse é um processo que eu queria relatar para você que a gente está vivendo aqui na universidade, e defender cada vez mais a formação dos professores no chão da escola, no diálogo com as escolas e no chão da vida, né? Porque a vida é essa poética, e eu acho que a poética amazônica está presente muito forte no nosso projeto. Está contigo a palavra. Também queria saudar a minha querida tia Rosa Albani, como minha ancestral, né? Como minha... enfim, né, não só tia, mas também como amiga, né, companheira de jornada, pessoas que nos acolhem, né, que estão conosco no núcleo familiar, no cotidiano, e a presença física dela aqui, energética, é muito importante para essa roda. Então, tá contigo e vamos lá. O que você precisar, a gente está aqui no bastidor. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito agradecido pelas palavras de todos vocês, de todas as professoras. E eu fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, da minha caminhada, e de como que esses processos me fazem trazer o meu trabalho para a rua, levar até as pessoas e me conectar com pessoas que pensam parecido, né? Aí eu vou falar um pouco de mim, antes de mais nada, né? Eu me chamo Felipe Calcá. Enfim, até chegar a esse momento de trabalhar com arte, eu fiz muitas coisas na vida, muitas coisas, e a minha memória mais antiga da vida foi eu desenhando, mas a jornada aqui na Terra é muito doida, né? A última coisa que me era pensado era trabalhar com arte, vindo de uma família periférica e tudo mais. Então eu tentei vários caminhos, fiz muitas coisas na vida, e sempre aquilo ali funcionava como um hobby, uma coisa que ficava de lado, né? E em determinado momento da vida, eu cursei engenharia, larguei, enfim. E aí depois eu fui fazer ciências sociais, que foi uma faculdade que me abriu muito a cabeça para várias coisas. E fiz uma viagem assim para o Nordeste que me fez pensar muito sobre o que eu deveria fazer e o que a gente está fazendo aqui. A gente não pode estar só de passagem, sei lá, morrer e não deixar o que a gente acredita e aprender alguma coisa, sabe? E eu pensei que eu tinha que sair do armário e botar minha arte na rua e fazer acontecer. Então, o início do processo seria um pouco
tortuoso, mas a gente vai fazendo acontecer e até construir um discurso e perceber, a gente vai crescendo todo dia, né? Então, falar também é aprender muito aqui, sabe? Eu estou ouvindo as histórias de vocês aqui rapidamente. O pouco que eu já ouvi, eu já fico super interessado e pensando o que cada um teria para falar nesse momento, sabe? Porque são só histórias, né? Então, hoje, se eu estou falando aqui, mas, enfim, tantas histórias interessantes. Eu queria começar com um mito, porque para mim o mito é o que dá, é o motor de tudo, né? E tem um mito iorubá que ele é assim: Oxalá, que é o orixá da criação dos homens, o orixá da sabedoria, ele vivia na sua casa criando as partes humanas, cabeça, pernas, enfim, toda a parte do ser humano. E várias pessoas visitavam a casa de Oxalá, visitavam Oxalá para aprender com ele muitas coisas, porque ele era um sábio, um ancião, né? Só que todo mundo passava na casa de Oxalá e ia embora muito rápido. Aprendia alguma coisa, comia alguma coisa, ouvia uma história que precisava e ia embora. Até que Exu foi visitar Oxalá e Exu ficou na casa de Oxalá e ele se interessava por cada pedaço do que Oxalá fazia. Ele aprendeu tudo sobre a criação dos órgãos humanos, sobre a criação da cabeça do homem, sobre o intelecto, sobre os braços, sobre a perna, sobre como pensa, como vai fazer, como vai agir. Ele aprendeu tudo. Ele ficou na casa de Oxalá por 7 anos. E Oxalá, vendo que Exu já sabia tudo e ele aprendeu tudo, muito dedicado, colocou Exu na entrada da sua casa, na encruzilhada, na porteira, e que todo mundo devesse levar as oferendas que seriam dedicadas ao Oxalá às mãos de Exu. Exu receberia por Oxalá. E assim Exu fica muito rico, se torna o dono, o senhor das encruzilhadas, a ele é dedicado todas as oferendas em primeiro lugar, porque ele abre as portas da casa de Oxalá. Isso é um mito, eu poderia contar de forma mais extensa, mas eu acho que o que importa no final, isso vocês conseguem encontrar, inclusive minha referência é o livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prendi, que é um livro muito legal, ele reuniu ali diversos mitos iorubais. E o que importa aqui no momento, na verdade, é trazer a reflexão que me leva a pensar com esse mito, sabe? Que é essa nossa capacidade de aprender todo dia, com tudo que nos é ensinado no dia a dia, seja na universidade, seja na rua, seja através de qualquer pessoa, essa capacidade exusíaca de estar nas encruzilhadas e ouvir a todos e abrir as portas da sabedoria, né? Porque se o Oxalá representa a sabedoria, Exu representa os caminhos, sabe? É nada mais, nada menos um mito que fala sobre o nosso caminho em constante evolução, em constante busca por essa sabedoria, por encontrar essa casa da sabedoria, né? Então, pensando que vocês estão começando um projeto agora, nada mais justo do que começar com esse mito e trazer esse pensamento e essa reflexão de que todos devemos ser Exu e aprender a dissecar cada pedacinho do corpo humano, entender tudo como Oxalá tem para nos ensinar, porque é morando na encruzilhada, na porteira da sabedoria, que a gente está mais próximo dela, né? E mais perto de entrar nessa casa, né? Que é o que eu acho que o filósofo, o pesquisador, o cientista, ele nada mais é do que um aluno que busca essa sabedoria, né? Que é algo que a ancestralidade fala muito. E aí mora para mim essa conexão da academia com a ancestralidade, né? Eu acho que a academia acaba sendo uma busca material dessa sabedoria, enquanto os ancestrais eles trazem esses conhecimentos através de metáforas da natureza, da terra, e eu acho que as duas coisas se encontram. Para mim, eu não consigo ver uma coisa em antagonismo à outra. Então, basicamente é isso. Eu passei a trabalhar muito na rua, e a rua me respondia muito, me falava muita coisa, me trazia muita coisa em relação à minha arte. Eu sempre digo que a minha arte é um AG1, porque AG1 no terreiro significa comer junto, né? É quando a gente senta à mesa e nos alimentamos junto. Isso aqui, para mim, é um AG1. A gente está trocando e se alimentando de conhecimento, né? De trocas e de experiências e da vida. E através dos mitos, eu acho que a gente consegue fugir um pouco dessa perspectiva eurocêntrica, porque o mito ele é um código que traz consigo valores civilizadores, ele traz consigo conceitos, ele traz consigo reflexões que, se você está inserido naquela cultura, naquele aspecto, você consegue decifrar, é uma chave, é um código, né? E então isso faz com que o mito possa atravessar o tempo
sem que seja ferido, como pode ser um texto, ele pode ser interpretado de uma outra maneira numa outra sociedade, enfim. O mito é um código, né? Uma historinha. E interpretar ele vai... Se a gente hoje buscar mitos de outro tempo, de outros povos, cabe a nós estudarmos muito para ler os códigos daquele povo, né? Então, eu acho que o mito tem esse poder. E então, um mito que fala do nosso povo, da nossa gente, da nossa terra, eu acho que é um mito que vai falar sobre o nosso próprio processo de empoderamento, nossa própria construção de identidade cultural, como povos de onde quer que seja. E, enfim, falando um pouco do meu trabalho, especificamente, eu trabalho muito com o conceito do sincretismo. O sincretismo que já foi muito visto como algo pejorativo e talvez ainda seja por algumas pessoas, que é nada mais, nada menos do que o processo que os povos negros passaram com o embranquecimento da sua cultura. Então, os cristãos faziam com que os negros cultuassem os santos, sendo que esse processo é muito curioso, porque a gente está falando principalmente de povos bantus, né? E os povos bantus, eles, quando viviam em liberdade na África para fazer suas relações políticas, e eles guerreavam com outros povos, eles tinham por hábito a característica de absorver da cultura do outro o seu panteão, a sua cultura, a sua arte, sua forma de linguagem. Então, quando eles viam na cultura do outro, sei lá, algo que representasse os ventos, ele dizia, tá, esse aqui então é Yansan, então agora a gente também vai cultuar isso aqui. Então ele já tinha essa característica de dominar a cultura do outro. E aí você pega esse povo, escraviza esse povo, traz esse povo para o Brasil e diz para ele que ele vai ter que cultuar o santo, o que ele vai fazer é devorar o santo, sabe? Ele vai devorar, ele vai olhar a história de cada um e vai trazer para dentro da sua cultura. Isso foi o que prevaleceu, é o que mais é encantador para mim, porque quando a gente vai ver as festas populares de Santos, pelo menos na minha região aqui, elas são cobertas de, de simbologias, de significados que são dos orixás, que são dos inquisitos, que são da cultura e da arte negra, né? E isso é muito rico, porque a gente vive esse processo. Muita gente aqui, pelo que eu entendi, de pedagogia, né, a galera que trabalha com educação, e mesmo que não seja também, os bidianos vão ser e já estão tendo essa experiência, eu tive também na universidade, é muito difícil, né, o dia a dia na escola, dar aula e tal, porque todo o formato da escola é pensado por uma filosofia de vida, né, e você trazer características indígenas, você trazer características negras, você trazer características populares para esse espaço, é um desafio muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um modelo de escola que era um modelo antigo que o Estado aderiu, e as escolas elas eram feitas com paredes baixas entre uma sala e outra, e isso fazia com que você pudesse ouvir as outras turmas. E a ideia era justamente que você nivelasse um tom de voz e que você pudesse interagir, romper um pouco essa parede, né? Se tivesse a escola mais integrada. Era um projeto que, enfim, não continuou a filosofia que sustentava ele, e as escolas foram... Você vê muitas escolas com obra, assim, sabe? Aquela marca do muro que subiu, assim, a parede que se fechou, né? As escolas cada vez mais fechadas. Então, eu acho que é um desafio muito grande. E aí eu parto da perspectiva de terreiro justamente nesse momento, porque foi no terreiro que eu pensei, cara, tudo aqui funciona diferente. As coisas aqui são em roda, são em círculos, não são lineares, né? Porque na cultura europeia, eurocentrada, você vai ver uma fala muito reta de uma pessoa que ensina para outra, uma pessoa que não sabe, a outra que sabe. Então é essa coisa muito autoritária, né? E nas culturas de terreiro, nas culturas indígenas que eu tive a oportunidade de conhecer, guaranis e pataxós principalmente, você vai ver isso que não é exatamente assim. Quando você fala alguma coisa, você também está aprendendo, né? Você tem essa troca, essa é a perspectiva. Sabe? Quando você fala, você também aprende. Não tem essa ordem hierárquica de quem fala está sabendo e quem ouve tá aprendendo, e como se a pessoa não soubesse nada. É um negócio até meio, sei lá, meio estranho quando a gente pensa o mundo através de outras óticas, né? E como eu ia dizendo, na perspectiva de terreiro, como espaço religioso, como espaço de encantamento,
eu acho que o encantamento é muito importante, você é pego pelos seus sentidos, não apenas pela audição. Você entra no espaço, ele é um espaço que foi acendido com incenso, então ele já vai te pegando pelo cheiro, os estímulos visuais das incorporações dos mestres que chegam ali, que passam determinado arquétipo, a cantiga que vai te orientar a determinada história, vai contar uma história e você vai se permitir a entrar naquela história, a navegar naquela história. O tambor, que ele é um compasso binário, assim como o nosso peito, ele ritma a nossa batida do coração, e quando a gente vê, o nosso corpo está inteiramente envolvido com aquele ritmo. Então, se, por exemplo, a gente vai fazer uma saudação ao Ogum, que é o orixá da guerra, o tambor ele vai bater num ritmo que vai acelerando o nosso coração e a gente vai entrando naquele ritmo. A gente vai ouvindo as cantigas que louvam a guerra, louvam o guerreiro, e a gente vai mentalmente canalizando e entrando naquilo. O cheiro que estimula determinadas coisas em nós. Então, é uma cultura que ela não se pretende a ter uma pessoa que vai te ensinar, mas ela te alça, te eleva à experiência da guerra ali, né? Então, você erguido e alçado naquela experiência, você tem reflexões, você tem pensamentos, você tem insights que te fazem refletir sobre os problemas à sua volta, os problemas que você levou até ali. E eu tive a oportunidade de levar um pouco desse pensamento para a sala de aula. E de que maneira, né? Eu fiz experiências práticas, aulas práticas com os alunos de sociologia, né? E trazendo histórias mesmo, contando história, ouvindo música e fazendo esse tipo de conexão, porque a música tem muito esse poder, né, de conectar a gente. Então, foi uma experiência muito bacana, porque a gente realmente penetra nas histórias de uma forma muito singular. Foi aqui ou foi de alguém aí esse barulho? Tudo certo, Felipe. Aqui começou a gravar pelo Meet aqui, a professora Adriana, acho que conseguiu colocar agora, tá bom? Tranquilo. E aí, assim, eu acho que... Por que eu estou falando tudo isso, né? Estou falando... basicamente, o que eu quero dizer existem diversas formas de olhar o mundo. Diversas formas. E eu acho que empobrece muito a gente imaginar um mundo onde sempre tem uma pessoa para ensinar e a outra para aprender, quando a gente pode explorar os nossos sentidos de formas muito maiores. E aí eu volto para o mito, né? Gostaria, inclusive, de contar um outro mito aqui, de Ossan, que é o senhor da medicina ancestral, é o senhor das ervas. Ele tinha o poder de todas as ervas, ele detinha todas as ervas consigo, ele guardava todas as ervas na sua cabaça. E os orixás invejavam muito ele, olhavam para ele e pensavam, pô, não é possível que ele tenha todo esse encanto, o que ele guarda naquela cabaça, qual é o mistério dele que faz ele saber todo o conhecimento, tenha todas as folhas. Vamos bolar um plano para a gente abrir essa cabaça e ver o que tem nessa cabaça. E aí eles bolam um plano, e Yansan, que é o orixá dos ventos, ela cria um vendaval que vai derrubar a cabaça da árvore onde Ossan guardava, e a cabaça cai no chão e quebra. Quando ela cai no chão e quebra, e todas as folhas estão ali no chão abertas, cada orixá corre e pega uma para si. E aí todo mundo vai pegando, e quando Ossan vê, ele não tem mais folha nenhuma. Todas as folhas foram roubadas por algum dos orixás. E aí ele vai até Orixalá, né, o Senhor Supremo, e ele reclama, ele diz que não é possível, porque o que aconteceu é injusto e ele não tem mais nada. E aí o Senhor diz a ele que, na verdade, o que ele tem é o encantamento da folha, que todo mundo pode deter a folha pode estar espalhada em qualquer lugar, mas que se você não sabe encantar a folha, cantar a palavra certa à folha, você não ativa o poder dela, né? E esse mito é muito poderoso, porque no terreiro não se faz nada com folha sem louvar o sangue antes, sem saber cantar a palavra que encanta a folha. E isso na vida é fundamental. Se a gente pensar em todos os processos que a gente atravessa, se a gente não souber encantar, a gente só está falando tantas coisas que a gente vê por aí. Muitas pessoas falam, mas tem uma pessoa que encanta quando fala sobre aquele tema. É uma pessoa que buscou a essência da coisa, buscou o centro de tudo. Então, essa pessoa tem um encantamento de Ossan, né?
como eu falo. E os mitos têm esse poder. E aí eu falo sempre isso no meu trabalho, nas minhas coleções, o que eu busco trazer. Que o objetivo da minha arte, enquanto questão, enquanto crítica, enquanto algo que eu trago para o mundo, é sempre carregar um mito consigo, porque se a pessoa tiver um olhar mais pragmático um dia, quiser olhar e ouvir aquela história, e aquela história alegrar de alguma maneira, ok. Se é que essa pessoa acordar um pouco mais filosófica, quiser encantar a história, ela vai a fundo e navega em si, né? E o nosso mundo ele é cercado de mitos dos outros, né? Que constrói a nossa sociedade. Mitos gregos, enfim. E a gente ter os nossos próprios mitos, entender como é que funciona é muito importante. Tem uma cantiga de terreiro que funciona assim, que ela canta assim: caboclo não tem caminho para caminhar. Ele caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Ele caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. E isso, um dia eu estava numa aula de história, assim, e tipo, uma professora indígena contando sobre uma viagem que ela fez com indígenas da região que ela estava, e que como o cristianismo tinha se apossado dos símbolos, enfim, era uma questão de imposição cultural ali, né? E me veio essa cantiga na cabeça, né? Como é que tem a importância? Aqui no Rio de Janeiro é uma cidade que foi fundada em homenagem a São Sebastião. E ela foi fundada em homenagem a São Sebastião porque os portugueses dizem terem visto São Sebastião lutando ao seu lado, degolando os tupinambás nas praias e expulsando os franceses. Então, por isso, a cidade ela é fundada em homenagem a São Sebastião, e aqui todo dia 20 de janeiro se louva a São Sebastião, e tem bustos e estátuas gigantes de São Sebastião pela cidade, louvando pelo ato heróico. Sendo que essa é uma história deles, né? É uma história do outro, do colonizador, de quem entrou aqui, de quem invadiu e destruiu tudo que tinha. E aí, para mim, o que eu falo, que eu estou aqui falando sobre esse grande poder da ressignificação dos símbolos, porque um símbolo, para mim, não se mata, um símbolo se ressignifica, se luta por ele, os povos de terreiro, as macumbas do Rio de Janeiro, pegaram São Sebastião, porque por causa das flechas e toda essa relação, sincretizaram com Oxóssi, e o que acontece na cidade é uma grande oferenda a Oxóssi, no dia 20 de janeiro, quando você vai nas matas, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, você encontra muitas oferendas a Oxóssi. Os tambores nas periferias tocam para Oxóssi no dia 20, e a história oficial canta e conta sobre o santo, né? O santo que fez o que fez na história, né? E aí a gente me veio essa reflexão, né, da folha, da cantiga que canta, porque os nossos encantados, eles vêm e eles têm um conhecimento a trazer, né? E eles trazem esse código. E nesse dia eu criei essa coleção, que é o santo de casa, né? A antropofagia, que é essa coisa de devorar os símbolos, que foi justamente essa reflexão. O caboclo não tem caminho para caminhar, ele caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O que eu interpretei naquele momento foi que a história oficial vai abrir a sua boca para falar sobre o santo, mas que quando ela levanta e dá luz àquilo, e a cultura na rua já dominou aquele signo, e já ressignificou, e já transformou ele em outra coisa, você está levantando um símbolo vazio que não fala mais daquilo, e que o povo está entendendo que você está falando de uma outra coisa, sabe? Então, quando no Rio de Janeiro, quando se canta para São Sebastião, você está cantando para Caboclo, você está cantando para Tupinambá, você está cantando para Oxóssi. Isso é muito potente, porque você vê um símbolo sendo ressignificado, e isso é muito importante. A gente olha as festas de santo, pelo menos aqui na minha região, festa de São Jorge. O que se mais vê é feijoada e rituais e culturas de roda de samba e de festejos de terreiro. E alvorada, fogos na alvorada, enfim, todas as coisas que são relacionadas ao Ogum e não ao santo, né? E só um minuto, gente, eu preciso botar meu para carregar aqui porque tá com 15%. Vou só Tranquilo, conectar aqui. Felipe. Eu vou aproveitar enquanto você dá essa parada para colocar o seu celular para carregar.
para lembrar a todos os participantes que você está voluntariamente aqui conosco. A gente está na universidade pública, defendendo a educação pública, mas a gente está pedindo a contribuição, quem puder, né, ajudar aí com o valor que quiser e puder. O Felipe disponibilizou o Pix dele, está no chat da nossa oficina aqui, tá bom? No cartaz também. Reforça do cartaz também, João, obrigada por lembrar. A gente reforça esse pedido porque nós sabemos que a arte no Brasil ela precisa demais do apoio, né? O Felipe traz essa boa vontade, né, esse profissionalismo também de estar aqui conosco, e a gente pede em contrapartida, se puderem, a gente sabe que nem sempre é possível, né, a gente ajudar, contribuir, mas esse apoio aí é fundamental, tá bom? E eu também aproveito enquanto o Felipe termina de ajustar, lembrar os nossos pibidianos, né, que essa atividade é a nossa primeira oficina formativa, então, se puderem, por favor, mandar para a gente, para as suas supervisoras, nos seus subgrupos, e para mim também, registros, né, do que fique para vocês, seja às vezes anotação em caderno, seja às vezes um desenho que você cria a partir do que você está ouvindo, seja um texto que você produza depois, seja uma selfie sua, enfim, sejam criativos nos registros, porque isso para a gente é documento, tá? O que a gente está movimentando na nossa universidade, sistematizando isso para a gente é documentação e que a gente vai colocar na CAPES, né, como ações desenvolvidas pelo PIBID e o FRR, e a gente precisa, então, comprovar e documentar isso, tá certo? Era só esse lembrete, Felipe, desculpa, passo a palavra de volta para ti. Valeu, tudo bem? Desculpa aí, gente, a confusão. Quando eu vi aqui 15%, eu falei, nossa, mãe, no meio da chamada ele vai descarregar. Aí corri aqui, peguei o carregador. Mas, enfim, aí que eu estava falando, né, sobre essa capacidade de ressignificar os símbolos, né? E como isso é importante, porque aí lembrando da cantiga, né, o caboclo caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Então, seja na história oficial, que vai jogar luz a uma coisa que já não simboliza mais aquilo, ou por baixo da folha, né, na rua, na cultura, no dia a dia, na brasilidade, no povo, a gente vai estar saudando aquilo que importa, né? Então, eu criei uma coleção que chama Santo de Casa, Antropofagia, que é essa imagem de santos com elementos de orixás, né, trazendo essa simbologia. E quando essa coleção vai para a rua, é muito doido, porque tem muita gente que se identifica demais com a imagem do santo e ela está falando tranquilamente do orixá. Isso é uma certeza na pessoa. Ela olha e se identifica mais com a imagem do santo e fala do orixá do que se ela estivesse olhando para a imagem do orixá. E isso é justamente esse poder, né, que o símbolo tem. O símbolo é muito forte, mas a história do símbolo foi apropriada e foi devidamente modificada, porque é uma guerra do discurso, é uma guerra da história. A história está viva, né? A história se faz todo dia. Então, basicamente, é isso. Cada arte dessa coleção conta uma história, cada arte dessa coleção carrega um mito e fala um pouco do sincretismo e da história dessa forma de sobrevivência que se transformou em elemento fundamental para a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Também tem uma outra coleção da República de Aruanda, onde eu tenho a bandeira que ficou no anúncio aqui do nosso encontro, né? Que essa bandeira também é uma forma de buscar ressignificar, trazer símbolos de uma brasilidade e reconstruir a história da nossa bandeira, né? Porque as nossas marcas são as nossas marcas, não tem para onde voltar para trás, é só para frente. Então, a gente olha para nossa história e ressignifica e reconstrói e faz ela ir para frente. Então, a minha arte na rua, enfim, eu poderia falar várias histórias específicas de pessoas, causas, assim, coisas engraçadas, coisas mais bizarras, enfim. Mas eu também gostaria de abrir um espaço para ouvir vocês, ver o que vocês têm para falar, o que vocês têm para perguntar e fazer essa troca, porque eu acho que é fundamental para poder continuar construindo, enfim, abrir esse espaço com um certo tempo legal. Obrigada, Felipe. A gente vai abrir, já temos inscritos aqui, o Jaime, nosso aluno do PIBID, o João também, quem mais desejar participar. Eu lembrei muito desse livro do professor Luiz Antônio Simas, que é historiador,
O Corpo Encantado das Ruas. Eu acho que o seu trabalho com a arte, ele tem muita relação com esse trabalho que o professor Luiz Antônio Simas propõe para a gente, né? De olhar para esse corpo encantado das ruas, o quanto as ruas, né, os saberes, o povo tem a nos ensinar. E aí vou passar para os colegas, né, para os nossos alunos falarem, né, meus colegas professores, todos em formação inicial, mas daqui a pouquinho assumindo aí o posto, né, de professores da educação básica, e pensar, né, o quanto que a gente tem esse trabalho imenso pela frente no ensino de história. A arte, ela traz o sensível, a sensibilidade, ela provoca, ela afeta, ela instiga, e nas oficinas, que eu também queria muito que as professoras Clesmar, Stephanie e Adriana resumisse aqui para vocês, cada escola, cada instituição escolar agora está se dedicando a um tema, a uma temática para discutir à luz do debate do ensino de história. E que elas falassem também como é que a discussão da ancestralidade está perpassando nessas propostas que estão sendo construídas nas escolas, tá? Mas a gente passa para o Jaime, para o João, e não sei se tem mais alguém na fila para participar conosco. Você quer falar primeiro, João? Ou eu? Tanto faz, fica à vontade, mano. Se vocês quiserem, sei lá, falar sobre alguma tela também, alguma arte específica, por exemplo, só para ilustrar o que eu estava falando, que na hora que eu estava falando não estava conseguindo clicar aqui, essa é uma tela de Santa Bárbara, de Yansan, né? Então eu substituí alguns elementos cristãos aqui, coloquei o raio de Yansan, a espada, os cabelos dela, a franja, lembra os chifres de búfalo, que são elementos de Yansan característicos. Enfim, só para ilustrar mesmo assim a conversa e ficar um pouco mais claro sobre o que a gente está falando. Mas, enfim, desculpa interromper, pode seguir. Tá, Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu tenho experiência familiar, né? Eu sou a minha avó de consideração, ela é filha de Yansan, e meu pai, ele é devoto do Zé Pilintra. Então, nessa parte eu conheço um pouco nessa sua arte. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quais os desafios da nossa contemporaneidade hoje você divulgar a sua arte de forma separando a parte artística, historiográfica do devocional? Como você lidar com isso? Eu acho que aí mora a importância da interpretação do mito, sabe? Quanto mais a gente se dedica à leitura, à interpretação e entender os códigos que o mito passa, a gente consegue separar, por exemplo. Como no anúncio da aula hoje, eu escolhi o título Pedrinhas Miudinhas. Eu não lembro qual foi a palavra exata, mas era da cantiga que é exatamente assim. Pedrinha miudinha de Aruanda Lajedo, tão grande de Aruanda É uma cantiga que você pode ter uma interpretação um pouco mais espiritual, um pouco mais elevada, que vai dizer sobre um trabalho caritativo, um trabalho no qual você se dedica o seu tempo, seu sangue, sua carne a fazer aquilo para levar a uma melhora espiritual para você, para os demais. Enfim, então é a pedrinha miudinha, que é o seu trabalho cotidiano ali, seu esforço cotidiano, que leva à construção de um lajedo tão grande num outro plano, numa outra egrégora do nosso mesmo plano. Você pode ter essa interpretação espiritual, uma coisa que eu levo no meu dia a dia, uma coisa que acontece para mim, isso está dentro do espaço do terreiro enquanto encantamento. Agora, nada me impede de interpretar isso filosoficamente, historicamente. Quando ele vai falar da pedrinha miudinha que nos alumeia, ele canta a última estrofe do ponto uma é maior, a outra é menor, e a miudinha que nos alumeia. Para mim, é uma cantiga que está falando da microhistória e da importância dessas pessoas, desses encantados, na construção de uma filosofia viva. Eu vivo numa região que os povos indígenas eles foram praticamente dizimados. Existem muito pouco aldeias muito pequenas e muito isoladas, e às vezes vivendo numa condição que a sua própria cultura não consegue se desenvolver plenamente, sabe? E
E quando você vê no terreiro voltar um encantado, ensinar a fazer uma garrafada, fazer um remédio, um xarope, esse tipo de ciência encantada, isso é um ato gigante. E esse ser que vem, essa pessoa, que é essa pedrinha miudinha, que conta a história e que faz as nossas práticas cotidianas não morrerem, né? Porque eles estão matando a gente e a gente volta para contar a história e para seguir a nossa caminhada, né? Então você faz esse cruzamento. Eu entendo que é o meu dever, a minha obrigação na arte, na rua e na vida fazer esse cruzamento do que é espiritual, mas do que também é uma luta histórica de resistência para seguir contando o nosso, né? Porque já que eu toquei no assunto da erva e da garrafada, a gente está falando de uma indústria farmacêutica que vende, com uma mão ela te dá o veneno e depois ela te vende o remédio, né? Um remédio que não cura, né? Que você tem que tomar pro resto da vida, muitas vezes. Então, a gente está falando de um sistema que nos prende em todos os âmbitos. Prende a sua saúde, prende o seu intelecto, prende a sua razão, escraviza em todos os sentidos. Então, você fazer esse cruzamento histórico, linguístico, filosófico e espiritual, tudo isso num corpo só, num lugar só, é de suma importância, é muito importante. Eu acho que fazer a leitura histórica e a leitura espiritual é importante, porque alimenta a gente em todos os significados. Porque o espiritual vai empoderar e o histórico vai dar consciência para a gente agir e andar, né? Eu penso que é assim, né? Interessante. Jaime? Obrigada, Jaime. Tá. Bom, boa noite, tudo bem? Eu queria fazer 3 observações, né? 3 perguntas. Não sei se eu faço todas de uma vez e você anota, ou de uma por uma, mas a primeira que é exatamente assim, que atualmente a gente sabe que qualquer assunto que a gente for ensinar ou ser aplicado na sala de aula, a gente sabe que qualquer assunto que não seja do meio religioso cristão é muito mal visto, tanto pelos pais ou até mesmo pelo aluno. Eu acredito que pela história que o Brasil vem contando, né, em si, muitas das vezes se apaga as outras religiões e sempre se propaga uma. E a pergunta que eu queria colocar era, tipo, qual a dificuldade que você já enfrentou para poder mostrar essa diversidade no assunto atualmente, para sala de aula, locais que você vai, ou na rua, ou algo do tipo. Essa seria a primeira observação que eu queria colocar. Aí você quer responder, depois eu faço a outra, ou eu posso fazer tudo de uma vez? Faz as outras, que de repente Tá. conecta. Tá tudo bem. A outra era que, tipo assim, a gente sabe o quanto foram criadas leis para que se tenha um ensino determinado sobre o ensino indígena, sobre o ensino sobre o afrodescendente e tudo mais, mas a gente sabe que, na prática, nem sempre isso pode ser aplicado dentro da sala de aula. Durante um dos trabalhos que eu fiz, eu cansei de pegar reportagens de 2019, 2017, 2020, 2021, que mesmo com leis que nos permitem aplicar o tipo de ensino, professoras são afastadas dentro das salas de aulas por proibidas de aplicar esse tipo de ensino. Aí eu até separei um relato que dizia que ela disse assim, as pessoas têm que entender que quando se aplica a parte da religião, não importa o tipo de religião, o nosso papel não é de inconvenção, e nem de convencimento, mas simplesmente passar o conhecimento para as pessoas, que elas possam ter um conhecimento a mais das outras religiões, né? E aí é outra pergunta que eu fico para você. O que você acha a respeito de como vem feita a aplicação a respeito desse assunto, de essa dificuldade do ensino atualmente, tanto no meio escolar, e como vem uma parte que eu coloquei também como observação, no meio midiático. Hoje em dia, querendo ou não, a gente vive no mundo de internet, onde o cancelamento é muito alto. Aí eu coloquei até assim uma observação, que a dificuldade do viral. O que você pode falar de errado, de repente, pode se tornar viral e você se torna apedrejado perante aos olhares de um e aos olhares de outro. Tipo, qual o cuidado de se lidar também com a internet a respeito disso? Acho que deu para entender um pouco meu raciocínio. Sim, sim. Então, cara, essa imagem aqui não podia estar aberta no meu Instagram, não podia estar aberta na melhor imagem. Aqui em cima dessa tela eu escrevi boa noite, bom dia, né? Porque isso refere-se a uma cantiga de Zé Pilintra que ele fala boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia.
que ele quer dizer com essa cantiga? Ele fala o que você quer ouvir sem perder a essência da mensagem do que ele quer passar. Então, é saber a terra que você está pisando, porque Zé Pilintra é um mestre que vem do norte ou do nordeste, há uma discussão. O que importa é que ele é da Caatinga. E ele tá ali naquele núcleo, ali naquele miolo, e lá ele era um mestre de cura, ele era um cara que ensinava banho, erva, chá, fazia reza, e se vestia de uma maneira, se vestia com uma blusa de algodão, uma calça dobrada, e viveu a diáspora nordestina, ele veio ao Rio de Janeiro, e tem muitas cantigas de Zé Pilintra, inclusive essa arte que eu postei, eu tive um trabalho de escrever um texto nela, que juntava diversas cantigas, porque a cantiga, para mim, ela é o relato de um ancestral contando a história. E ela é também um mito, e ela é também uma forma de contar a nossa história. Juntei as cantigas ali para contar a história dele. E ele chega ao Rio de Janeiro, e numa época, o culto de Zé Pilintra entra nos terreiros mais ou menos na década de 30, e os trabalhos na década de 20, 30, que foram as grandes migrações, eram trabalhos que sobravam para os povos negros de braçal, de literalmente trabalhar até a morte mesmo. E ele cantava, trabalhar para quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer. Então, ele reinventou uma forma de vida. Ele se transformou num cara boêmio, ele era capoeira, ele fazia proteção dos povos da madrugada, das prostitutas, enfim. Ele vivia a sua vida em jogos, em ganhos, dizia-se que perdia apostas fáceis para ganhar apostas grandes. Ele era um cara que reinventava a vida e ressignificava aquilo que ele vivia, os símbolos de opressão. E tem, cara, eu vou ficar devendo sobre qual foi a professora que falou isso, cara. Eu juro que eu ainda tenho que fazer uma pesquisa para me reencontrar com essa informação, mas é uma frase que diz exatamente assim: Zé Pilintra calçou sapato para continuar andando descalço. Que foi um cara que mudou sua vestimenta quando chega no Rio de Janeiro, se torna um malandro da Lapa, veste linho, veste branco. Oi. Tudo certo, Felipe, a gente está te ouvindo. Ah, tá. E aí ele mudou toda a sua roupagem para passar a mesma mensagem. Então, o que isso quer dizer? O microfone do João está aberto, está dando um eco aqui. A gente está te ouvindo bem, estou ouvindo bem, tranquilo. Tá? Então tá bom. Aí, o que isso quer dizer? Ele muda a sua roupagem, a forma de se vestir para passar a mensagem, e ele passa a mesma mensagem, ele não deixa de passar a mesma mensagem. Metaforicamente é isso. Agora, objetivamente te respondendo, eu acho que é o nosso desafio mesmo, a gente buscar de que maneira a gente consegue passar os signos, os elementos principais do que a gente acredita e daquilo que a gente quer ensinar e daquilo que a gente quer trazer para a vida, para aprender mesmo, com a cultura vigente. Quando eu tive um espaço de sala de aula, que eu achei um espaço bem limitador, eu trabalhei muito com a série O Maluco no Pedaço, que era muito aceita pelos alunos, e com a história do Martin Luther King, porque a maioria é cristão. E a história do Luther King, olha que engraçado, né? O cara é cristão, mas aí o cara é pastor, que se inspirou na independência da Índia, com Gandhi, que traz uma referência indiana, hindu. Então, assim, você vê que qual é a base do que ele está fazendo, sabe? E o que você vai usar, às vezes você vai usar o nome dele para falar outra coisa. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Então você vai pegar a Marcha do Sal da Índia, você vai pegar a caminhada do Luther King por direitos na história dos Estados Unidos, que é uma história cristã, você vai pegar o que for para exemplificar aquilo que você quer dizer. Isso é a minha opinião. Isso aí, para mim, é usar as armas que a gente tem para passar a mensagem que a gente quer, que no final é o aspecto cultural. E à medida que você vai abrindo espaço, que você vai abrindo sua gira, você vai podendo falar um pouco mais, falar um pouco mais, falar um pouco mais, até que você traz o nome que você quer trazer. Mas a mensagem você trouxe. Eu penso assim, mas assim, é pessoal pra caramba. Na rua eu vejo muito isso. A rua já é um pouco mais livre, na rua eu faço o que eu quiser. Então eu boto logo um eixo de frente que já espanta quem tem que espantar e convida quem tem que convidar, né? Então isso ajuda muito também.
Beleza, obrigada, Felipe. A gente dá sequência. Tinha mais alguém que estava com a mão levantada para fazer pergunta. Acho que era o Criley, não sei se tem alguém na sequência. Boa noite. Tá para me ouvir? Estão me ouvindo aí? Tranquilo. Eu gostaria de parabenizar primeiramente o Felipe pelo trabalho dele. Estou tendo aqui o primeiro contato, estou adorando. Gostei desse Zé Pilantra aí. Que arte maravilhosa, hein? Parabéns. Obrigado. Eu tive muito contato quando eu era criança, porque minha mãe sempre frequentou muito terreiro e sempre a gente ia. Ela levava a gente quando não tinha festa, para a gente tomar aquele passe, levava banhos para a gente tomar em casa. Eu acho muito legal isso, da gente começar a resgatar essa ancestralidade que ficou perdida aí por muito tempo, né? A gente que... Eu, assim, tirando por mim que já tenho uma idade mais avançada do que muita gente que está na universidade hoje em dia, a gente fica alegre porque nós temos a nossa ancestralidade, né, Felipe? E isso aí a gente não pode deixar de maneira alguma morrer. Não é uma pergunta, é mais parabenizando pelo trabalho, né, de trazer essa ancestralidade que todos nós temos, e até mostrar para esse pessoal novo aí, para ver se eles se engajam mais para levar à frente esse resgate da ancestralidade, né? Da cultura afro, que está criando mais força a cada dia que passa, as pessoas estão se engajando mais na cultura afro e trazer ela realmente com as redes sociais, estão dando uma abertura muito grande para a divulgação de culturas afro, para histórias diferenciadas do que aquela história que a gente aprendeu na escola, na educação básica. Eu acho muito legal isso, cara, porque a gente vive no país mais católico do mundo. E isso aí tudo foi privado de nós por muitos anos, né? A intolerância religiosa, essas coisas, a gente sabe o que acontece, né? Então é mais um parabéns aí pelo teu trabalho aí, bem maravilhoso. Quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou te visitar para a gente trocar uma ideia e eu quero dar uma olhada nessas artes aí pessoalmente, beleza? Opa, obrigado. Muito axé para você aí, para sua família, para os seus. E venha que você vai ser bem recebido, a gente vai poder trocar bastante ideia, ouvir um pouco mais e conhecer também, né? E em cima do que você falou, eu quis abrir essa imagem aqui dessa preta velha com esse crucifixo na mão e amarrando justamente com o que eu estava falando antes para o Jaime, sobre essa coisa de passar a mensagem, né? A preta velha, ela sempre ressoa, né? Ela era uma tradição que já vinha desde os tempos da África e da cultura iorubá e das culturas até indígenas aqui da nossa região também. Isso é muito comum. E ela e aí ela pega o elemento cristão ali e traz, né? Porque o mais importante que os encantados aí ensinam pra gente, os nossos ancestrais, é justamente você passar a mensagem. É um pouco difícil quando a gente está vivendo o tempo histórico entender que o que importa é a mensagem, porque muitas vezes os signos esmagam a gente, né? Mas o que vai ficar é a mensagem. Então, se você consegue falar aleluia e passar um banho de erva, o que importa é que o banho de erva passou, né? Se você precisar falar aleluia para passar um banho de erva, você vai deixar de passar o banho de erva, né? Enfim, eu acredito muito nesse cruzo, na importância dele, porque esse ideal de pureza não existe. A partir do momento que a gente cruzou o rio, velho, a gente cruzou o rio, já era, as águas se misturam, velho. Então, eu vejo um símbolo, e se naquele símbolo, o signo por trás dele, ele mata, eu deixo ele de lado, resgato o outro, como na capoeira. A capoeira não tem defesa. Todo golpe é um contra-ataque, né? Você está sempre olhando para o seu adversário. Quando você esquiva, você também está golpeando. Então, quando você se esquiva de um símbolo, você traz outro. Então, você fala amém. Quando você tiver que falar amém. Mas você traz a mensagem do banho de folha. Eu acho um pouco disso. E aí a preta velha, com o crucifixo na mão e o galho de arruda na outra.
Eu gosto muito, muito dessa obra, eu acho ela muito simbólica, muito representativa. Felipe, só a título de encaminhamento, a gente tem a Karen também, nossa aluna, que tem alguma... E os professores, estudantes que não sejam do UFRR, que queiram abrir a câmera e falar também, gente, estão mais do que convidados, tá? Fiquem à vontade. Então, a título de encaminhamento, a gente tem a Karen e, na sequência, a gente vai passar para as nossas supervisoras, incorporando também, né, comentários no chat. O Luiz, nosso aluno, colocou um pouquinho do que eles estão fazendo aqui junto com a professora Clecimara. A gente vai fazendo essa partilha, né, com uma ideia de uma oficina pedagógica, ir trazendo essa parte, né, da teorização, das leituras, dos textos que estamos estudando, mas também dessas vivências, né, dessa arte viva que você traz. E eu também queria comentar a minha pergunta, não precisa responder agora, pode ser mais para o final, quando você sentir à vontade. É uma pergunta que tem me perseguido muito, e eu acho que ter vindo para a Amazônia tem contribuído para que eu tente avançar nisso, e no sentido propositivo mesmo, né, de pensar esse ensino de história que propõe, não só que analisa, mas que também constrói. Em que medida você entende que esse diálogo com a arte, com a ancestralidade, pode contribuir para o Alfredo Veiga Neto usa a metáfora da ida aos porões, né, dessa ida aos porões, nessa história do Brasil tão excludente, perversa, né? A gente tem muitas coisas aí para discutir em sala de aula. Então, como a professora Flávia Caymmi coloca, né, os conteúdos, eles são meio, eles não são um fim em si mesmos, né? Então, se eu vou dar uma aula de história, seja lá qual for o assunto em pauta, eu tenho que ter um objetivo pedagógico, eu tenho que provocar uma reflexão à luz dos direitos humanos, né, da empatia histórica. Então, eu queria também te ouvir um pouco como é que esse trabalho com a arte, com a ancestralidade, permite esse mergulho nessa ida ao porão dessa história do Brasil profunda, para que a gente efetivamente consiga construir outras narrativas de brasilidade, né, outras histórias possíveis, para usar uma expressão da professora Cíntia Monteiro de Araújo, né? Outras narrativas possíveis. Tá? Mas antes de responder, eu vou passar para a Karen, para que ela possa trazer o questionamento, o comentário dela, e na sequência da Karen, por ordem alfabética das nossas supervisoras, a gente inicia com a professora Adriana, tecendo aí um comentário do que elas estão fazendo no Colégio de Aplicação aqui da UFRR. Karen? Olá, boa noite, Felipe. Primeiramente, agradecer. Olá, boa noite, Felipe. Primeiramente, agradecer por compartilhar conosco sua arte. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas você meio que já respondeu ela, que era sobre como foi o seu contato com a sala de aula, um pouco mais sobre essa sua vivência em sala. Como você conseguiu levar o seu conteúdo, o seu conhecimento, toda essa ancestralidade, de forma que fosse bem recebida. Aqui em Roraima, nós temos, a maioria do estado é católico, o catolicismo aqui é muito forte, e juntamente com o catolicismo, preconceito com as religiões de matrizes africanas. Hoje eu já vejo... bem mais disseminado, assim, digamos que a perda da vergonha, né? Antes tinha muita vergonha, todo mundo já foi, já foi na rezadeira, já tomou um banho, mas era muito escondido, você não falava disso abertamente. Hoje já consigo ver isso mais claro. Mas você já respondeu, eu queria que você comentasse mais um pouco sobre essa sua vivência em sala de aula e sobre a aceitação desse conteúdo que vocês... Felipe, já que a gente está falando de arte, eu vou fazer propaganda da Karen também. A Karen também trabalha com arte, eu ganhei isso de presente dela no passado. E a Karen é uma pessoa que, dentro das disciplinas de prática de ensino, estava sempre trazendo nos trabalhos essa relação com a arte, né? Eu já comentei isso com ela, por isso comento aqui publicamente, que eu acho isso muito bacana, né? Como professora de História e Informação, dela... quando estiver dando aula com as turmas dela, que ela possa também trazer esses saberes e fazeres que ela traz, né? Não só ela, estou falando dela porque ela lançou a pergunta, mas nós temos muitos talentos aqui guardados nesse PIBID que está aflorando aí de uma forma muito bonita, coletiva.
Era só uma propaganda. Passamos a palavra para ti e depois para a professora. Obrigada, Marcela. Pô, se tiver suas artes aí de forma pública, Instagram, sei lá, depois deixa aí para a gente olhar, ver com calma, conhecer também. Mas até juntando isso com o que a Marcela estava falando, eu acho que eu busquei muito trazer isso na minha reflexão pedagógica. Eu me amparei muito numa lei, né, porque isso é muito importante, existe, então a gente já tem essa abertura. E agora eu precisava criar um ambiente confortável que meus alunos se sentissem à vontade a participar, a cooperar e se sentirem dentro. Porque eu parti sempre muito de uma concepção de que a escola evade o aluno. E não o aluno evade a escola, né? Quando a escola não conta a sua história, quando a escola não traz a vivência do aluno, a família do aluno, quando é sempre a história do outro. Então, também parti sempre muito de uma educação baseada no corpo, um aprendizado através do corpo. Então, trazer atividades. Quando a gente ia falar de determinados temas, eu sempre dizia para ele, esses temas aqui vocês já sabem, vocês já conhecem. Eu só vou apresentar para vocês como a academia ensina a organizar esses temas. Vocês vivem isso em casa, vivem isso na rua. Então, nenhuma aula minha deixava de... Porque a gira, ela sempre é assim, né? Começa batendo para Exu e termina batendo para Oxalá, né? O que isso quer dizer? Exu abre os caminhos, Exu é aquele que fala de todas as coisas, aquele que abre tudo. E Oxalá é aquele que amarra de forma organizada e traz a calma, né? Ele acalma. Então, você começa numa rotação lá em cima, faz crítica, você traz, enfim, a minha opinião. Eu trazia muito isso, né? E no final a gente vai congregando tudo ali, né? Eu passo por um momento de ouvir os alunos. Eu acho que mais do que eu falar numa aula, era importante que depois que entendeu o tema, e as minhas aulas todas terminavam com uma avaliação. Todas. Eu não passava prova para os meus alunos. Todas elas tinham uma avaliação, que era eles passarem um relato da vida deles que tivessem a ver com o tema. Então, eu reservava um espaço da aula, e aí todos os alunos falavam uma experiência que tivesse a ver com um tema do momento, e a gente construía também o semestre junto, né? Eu mostrava a ele o que o MEC me obrigava a dar, e a gente escolhia o tema que a gente ia encaixar naquele conceito. E aí depois eu que me virasse para encontrar autores para trabalhar. A gente fazia assim. E aí eles se sentiam muito inseridos, porque realmente eles estavam construindo o semestre junto. Eu continuava passando aquilo que era exigido e, ao mesmo tempo, construindo junto. E como eu falei, eu trazia no meu sistema pedagógico o que eu acredito. Essa coisa que eu falei da capoeira, do contragolpe, essa coisa de ir alcançando espaço. À medida que você vai ganhando a turma, você vai trazendo mais elementos, até que vocês criam uma relação, uma conexão e pronto, você vai falar do que você quiser, porque eles já entenderam que você não está falando, não está fazendo catequese com ninguém ali, porque eu acho que passa muito por isso às vezes, sabe? Eu tive alunos cristãos que, se eu chegasse com o pé na porta, eles simplesmente evadiriam a aula ou simplesmente não falariam dos assuntos. E eu tive relatos incríveis falando sobre racismo em casa e vindo de pessoas que não viria se eu fosse um cara que está muito preocupado com a imagem do que eu estou falando e não com a essência e o conteúdo. Então, eu busco margear, eu acho importante margear, acho importante falar a língua de quem está ali. Então, eu me coloco muito a aprender, a ouvir, para poder falar a língua do aluno e entender a realidade dele. Então, por que eu vou falar, por exemplo, sei lá, de qualquer tema? Na sociologia tinha uns temas bem cabeludos sei lá, de racismo. Eu vou falar de racismo. Cara, é só a experiência do professor. Por que a gente não abre um pouco mais, dá uma aula expositiva, explica o que é aquilo ali, para quem não entendeu, para quem não sabe, para quem não tem acesso, e depois abre para que os alunos falem, um falando para o outro. Pô, são tantas experiências, tantos acontecimentos que vão surgir, e isso ensina muito mais do que eu ficar ali, sei lá, falando muitas regras burocráticas, enfim. Então eu procurava dessa maneira. E aí, à medida que a gente ia criando uma relação, a gente vai falando o que quiser, claro, respeitando que você está numa cátedra e que você tem que trazer um conhecimento. Aquilo tem que servir ao que você busca, né? Então, eu acho que todos os mitos servem à busca de falando de um olhar religioso, como o João perguntou, uma iluminação, uma ascensão, uma evolução espiritual ou material, filosófica, pela sabedoria mesmo. Inclusive, queria
deixar aqui uma dica, que é a Escola Nova Acrópole, uma escola de filosofia, com a professora Lúcia Helena, que ela está no YouTube gratuito, faz um trabalho sensacional, e a pesquisa dela sobre mitos gregos, né? Que é uma coisa que tem alta aceitação na nossa sociedade, e a gente pode ouvir muito como ela conta sobre os mitos, como ela fala de forma filosófica, estritamente material, coisas espirituais, e ouvir como funciona, para que a gente também aprenda a fazer com pessoas que são exemplares nisso. Então, a professora Lúcia Helena, da Escola Nova Acrópole, ela fala sobre os mitos que vocês conhecem já. E é muito legal. E aí faz a gente refletir sobre os nossos mitos, né? Enfim, acho que eu respondi. Obrigada, Felipe. Professora Adriana, contar um pouquinho do que vocês estão produzindo, pensando, estudando no PIBID, no Colégio de Aplicação. Certo. Obrigada, Felipe, assim, pela experiência, por tanto conhecimento, né? E, assim, agradeço mesmo o aprendizado, que eu acho que é a parte mais importante, né, desse compartilhamento humano aqui, né? Que é esse aprendizado que a gente carrega e que ninguém pode tirar, né? Eu acho que isso que é o legal. Então, no colégio de aplicação, a gente partiu junto com os alunos, né, num processo de entender os alunos do próprio colégio, partir do chão, né, da sala de aula, e entender, assim, quem são esses alunos e o que eles pensam sobre os indígenas, né, sobre essa temática indígena. Em Roraima, essa temática indígena e na região amazônica, especialmente nesse momento, é bastante complexo, né? Ele perpassa o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? E aí tem diversas outras questões que vêm a partir dessa temática indígena, a cultura, a questão da própria floresta, a sobrevivência dos povos, né? Os garimpos, a mineração. Então, a gente está nesse arcabouço aí, né? De uma temática que é viva, né, e que, ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com ela, mas entendendo como é que esses alunos percebem essa temática indígena, né, como que eles se veem dentro dessa discussão. E aí a gente partiu dessa interrogação, né, e fomos para a sala de aula entender qual era essa visão, qual é a imagem construída por esses alunos sobre os povos indígenas. E aí, a partir disso, a gente montou, né? Agora a gente está construindo os nossos planejamentos e vamos fazer uma intervenção em sala de aula a partir de uma pesquisa inicial, né? Para entender essa imagem que foi construída. E aí elencamos alguns eixos a partir dessa pesquisa, a natureza, né, a questão da cultura, a diversidade cultural, trazendo alguns elementos até para mostrar, desconstruir alguns sensos comuns, né, sobre essa temática, apresentando a diversidade mesmo dos povos, né, não entendendo o índio, né, como é colocado, né, que ele é aquele que usa de determinado jeito, que se veste de uma tal forma, né, mas colocando esses povos como eles são, plurais, né, que carregam suas culturas, que têm sua relação e sua ancestralidade e a relação com as suas terras, com essas terras, né, e a partir desses lugares, né, que eles constroem, né, os seus mitos, né, as suas crenças e experienciam no cotidiano a sua cultura e a manutenção dessa cultura. E, ao mesmo tempo, falar desse indígena que não está nesses lugares, né, que está aqui, né, que é o estudante, que é o professor. Então, trazer essas questões para o debate, né?
assim, com os alunos. Então, agora os alunos estão montando, né, essas discussões, a gente, de uma forma bastante dinâmica, que nós vamos fazer, e depois esses alunos vão produzir uma imagem sobre o que eles entendem, né, desse processo. Então, nossa oficina, ao final, o produto dela é uma imagem que vai ser construída pelos alunos, né, a partir de todo esse processo dessa oficina, né? E aí os alunos do PIBID, assim, eu quero até agradecer, porque eles são maravilhosos e eles construíram cada passinho, cada detalhe do projeto, né? Se engajam nisso, né? No sentido de realmente produzir cada intervenção, né? E, inclusive, todas as ideias, a proposta de construir uma imagem e não outra questão, né? Dentro dessa oficina, que para a gente assim, é muito caro, né? Que são docentes, né? Que estão se formando aí, mas já buscando entender, né? E partir de uma realidade, entender o outro, não entender o aluno como aquele que é um pote vazio, que você vai lá e transmite conhecimento, mas entendendo que esse aluno ele tem uma experiência real, concreta, e que a gente parte disso, né, para construir esse processo de ensino conjunto que é compartilhado, né? Então, é um pouco isso, né? E aí a gente até, se tiver a possibilidade, dá dicas para a gente, como é que a gente vai fazer esse processo lá no final de construir essa imagem, né? A partir dessa nossa experiência de construção de uma oficina. Aí a gente até coloca aí a questãozinha. Se os alunos quiserem colocar também aí no chat, explicar melhor, também fique à vontade, tá bom? Obrigada. Professora Clecimar, na sequência. Minha internet está um pouco lenta, e aí eu abro e demora um pouquinho aqui para eu ter acesso à imagem. Felipe, brigadão, né? Assim, eu fiquei, nossa, você falando aí e eu pensando e imaginando coisas relacionadas à ancestralidade indígena, você falando de mito, assim, com tanta propriedade, de como o mito é visto dentro dessa perspectiva ancestral, de como o mito ele tem um significado totalmente diferente para a gente, né, enquanto indígena, enquanto afro, como ele faz parte das nossas vivências, como ele é a nossa verdade, né? Então, assim, gratidão, né, que acabou que eu fiquei refletindo, você falando aí, minha câmera estava fechada porque a minha internet realmente não está boa, mas é isso, deixa eu falar um pouquinho, né, eu no início não falei em que instituição trabalhava, só falei que trabalhava no município e no estado. Eu, com o PIBID, estou trabalhando no colégio estadual militarizado Professora Conceição da Costa e Silva, é uma escola de periferia, aqui no município de Boa Vista. O projeto que nós vamos desenvolver, estamos, né, em processo de construção, de desenvolvimento desde o finalzinho do ano passado, mas mais ativo agora de fevereiro para cá, vai trabalhar justamente a questão da educação patrimonial, Minha Maloca, Minha História, que é justamente fazer esse resgate mesmo, associando ao patrimônio e ancestralidade, que nem eu já citei, é parte do que eu venho pesquisando, venho trabalhando já na dissertação do mestrado, e associando isso, a gente trouxe para o PIBID como coincidência, né, porque eu deixei bem aberto assim, para que os alunos eles tivessem autonomia de sugerir ideias do que a gente fosse trabalhar, e aí acabou que foi para esse caminho e eu adorei. A gente vai trabalhar educação patrimonial, e quando a gente traz, né, da Minha Maloca, Minha História, é justamente para que esse reconhecimento, vendo a fala agora da professora Adriana,
ela falando sobre esse reconhecimento, né, o lugar que o índio não, o indígena ocupa, é bem aquela frase clichê, né, onde ele quiser estar, e é assim que a gente acredita, e encara e segue. Então, inclusive, eu gostaria muito, eu sei que foi aberto para que eu tratasse, né, de como a gente está trabalhando, o que a gente está trabalhando, o nosso produto, mas eu trabalho coletivamente e os meninos, eles estão aqui também para me ajudar. Eles vão falar um pouquinho, né, o Jaime vai falar um pouquinho aí sobre o projeto, na visão deles, porque, que nem eu falei, né, foi uma construção coletiva, eles escolheram o tema, a gente definiu a primeira oficina, a gente definiu o produto, inclusive o produto é indicação de um colega pibidiano, do Davi, e aí o Jaime vai falar um pouquinho sobre como está sendo esse processo de desenvolvimento na escola. Bom, boa noite novamente, tudo bem? Como ela falou, eu já dei um pouco da introdução, um pouco sobre o que seria o projeto em qual nós estamos aplicando, né? Mas um dos principais assuntos que a gente sempre se discutia era como ter essa aplicação na sala de aula, como foi falado sobre as experiências do Felipe, e também foi falado um pouco daqui das perguntas que eu fiz para ele, né, sobre como era essa dificuldade na parte do ensino. E uma das nossas reuniões, a gente até perguntou, né, como é que a gente faria para poder ter essa aplicação. E aí foi quando, em uma das nossas rodas de conversas, que é bastante interessante, a gente colocou, por incrível que pareça, foi quando a gente falou, né, bom, nós sabemos que existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial, ou seja, não é somente aquilo que você possa tocar ou não tocar, ou imaginar, ou algo do tipo, mas que o patrimônio não é somente aquilo que é a praça, que é algo histórico que está ali e tudo mais, mas que a gente quer colocar também como visagem para eles, que sejam algo que veio ser importantes para ele, que vai vir daquela receitinha da avó dele, ou da sua ancestralidade, da sua família, ou do seu convívio em si, até aquilo que seja importante, que possa ser no convívio também atual. E de uma experiência que, por incrível que pareça, até rebate muito com o tema atual também, que fala um pouco sobre essa parte da religião em si. Nós sabemos que cada família tem, no estado de Roraima, nós podemos ter uma cultura muito diversificada, possa ser católica, possa ser indígena, possa ser algo do tipo, e nós queremos também mostrar que essa parte do patrimônio também pode ser incluso em você. Não é somente algo que seja material, que esteja na cidade ou em um local, mas a sua história, a sua ancestralidade também ela é um patrimônio. E ela deve ser mostrado de um jeito que seja valioso e que as pessoas possam ver, que é uma coisa que você até disse, que a partir do momento que só falar, às vezes não é o suficiente, mas a partir do momento em que eles passam a reconhecer que o seu patrimônio e a sua ancestralidade é importante, e eles passam esse conhecimento para os demais alunos que estão entre eles, e eles começam a espalhar esse conhecimento para si, e melhorar ainda mais a sua mentalidade, isso é bastante importante. Então, além de ressaltar essa parte histórica, nós também queremos ressaltar essa parte que, até acrescentando o que você falou, que é também falar um pouco da vida deles e do cotidiano deles também. Obrigado, Jaime. Então é isso, né? A gente vai fazer com que os alunos percebam o que é patrimônio, que patrimônio não é somente o que está institucionalizado, que patrimônio vai muito além do que aquilo que está tombado pelo IFAM ou está em processo de tombamento, enfim, que patrimônio ele está ao nosso redor, faz parte do nosso dia a dia, tá bom? E que eles aprendam também, né, a questão do reconhecimento e da valorização deles como sujeito dentro desse processo. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí. E o nosso produto, a gente está pensando, né? Assim, o Davi, ele deu a ideia do livro Tombo, né? Baseado mesmo no que o site do IFAM já traz para a gente, mas claro que construído juntamente ali com os alunos, mão na massa mesmo, e a gente ainda está analisando se vai ser viável. A princípio é esse o produto, mas a gente sabe que no decorrer da construção é que as coisas vão se encaminhar e vão dizer se será possível ou não, porque a gente precisa tanto de uma versão física quanto digital. Aí a gente vai verificar as possibilidades de estar sendo viável a criação desse livro. Tá bom? E mais uma vez, obrigada. Dúvidas, a gente está disponível aí no chat. Pessoal, a gente vai passar para a professora Stephanie, para que ela também possa fazer essa síntese do que estamos desenvolvendo na Escola Estadual São José. Mas eu peço
para todos e todas que estejam participando conosco, está disponível no chat o formulário, tá? Para essa atividade, que a gente precisa dessa avaliação da atividade de hoje para a emissão dos certificados, né? Entra aí para o currículo de cada um de vocês, então, por favor, já está disponível, vocês já podem ir respondendo, é bem rápido, objetiva, direta, mas fundamental para o nosso processo avaliativo interno, tá bom? Então, Felipe também, né, após a conclusão da atividade, nós vamos pedir a certificação à professora Luzinete, que, inclusive, a quem eu gostaria de deixar um agradecimento público aqui, que é a nossa coordenadora geral do PIBID da universidade. E é isso. Então, passo para a Stephanie, em paralelo, os nossos alunos e externos também da UFRR que puderem ir completando esse formulário, a gente agradece. Bom, então, como eu falei lá no início, né, a Marcela ressaltou, estou como professora supervisora na Escola São José, com os alunos do PIBID. E a gente está trabalhando especificamente com o 7º ano, né, que são alunos ali mais ou menos na faixa etária de 12 anos, e diferente assim, do que aconteceu com a professora Cleicimar, que fez um processo mesmo de construção, desde do tema mesmo que foi tratado, o que a gente está fazendo na Escola São José, na verdade, é vamos dizer assim, um projeto que eu pensei desde o ano passado, de alguns incômodos, sabe, Felipe, que vinha acontecendo. Então, eu via a família muito afastada da escola, e eu queria trazer essa família para próximo, queria trazer essa família mais para perto da escola, participando ativamente. Então, desde o ano passado, né, eu já venho fazendo algumas leituras a respeito disso, e eu resolvi falar sobre mulheres. Então, meninos do PIBID, que deu certo aí da gente fazer essa construção agora coletivamente. Então, eu tenho essa ajuda, essa parceria de construção junto com eles, e aí nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Mulheres que Fazem História, mas que não estão nos livros de história. São as vozes femininas da comunidade da Escola Estadual São José. Então, qual é o objetivo? É justamente trazer essas narrativas das famílias desses alunos para dentro da escola. Então, eu vou ter a família que tem uma mulher, que às vezes é a mãe, né, a matriarca ali da família, que é indígena. Às vezes eu vou ter ali, dentro daquela família, como já aconteceu, a vendedora de tomate, a feirante. A gente vai ter também várias outras mulheres que muitas vezes, dentro da própria família, ela não se reconhece como uma pessoa que está fazendo a diferença, né? Então, a ideia é que esses meninos consigam visualizar dentro das suas famílias, dentro das suas casas, mulheres que conseguem trazer essas histórias para dentro da escola, como mulheres de destaque que, infelizmente, não vão estar no livro de história, mas que conseguem fazer história dentro das suas famílias. Então, a gente percebe aí a questão, muito do que a Cleice falou, do que a Adriana, eu consigo perceber nas histórias que os meninos têm começado a trazer para a sala de aula. Então, a ancestralidade, ela está ali o tempo todo com a gente. Então, eu tenho alunos que vão falar não só da mãe, mas ele vai trazer a avó, que é benzedeira, ele vai trazer a tia, que é pescadora. Então, são várias histórias que estão ali sendo construídas ao mesmo tempo. Então, como produto desse projeto, nós decidimos fazer, então, um e-book reunindo todas essas histórias dessas famílias e vai ser distribuído gratuitamente para todo mundo. Eu vou terminar minha fala, na verdade, pedindo algo para você, né? Você falou das suas obras, e tem uma que me chama muita atenção, inclusive é uma obra que eu namoro há um tempinho lá no seu Instagram, eu acho que eu vou aproveitar a ida da Marcela agora ao Rio de Janeiro para trazer para mim, que é a obra Terra. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que ela me chama a atenção ali de várias maneiras, né? A figura da mulher amamentando, tem a árvore, as raízes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo dela, de como ela foi feita, qual foi a sua ideia. Tá bom? É isso. Eu tenho ela aqui também, Stephanie. Uma obra que também mexe bastante com o sensível, a devolutiva Mãe Terra, a cura, a entrega, a renovação, os ciclos que se fecham para que outros possam se abrir. E isso entra na pergunta que eu tinha lançado para o Felipe. Essa construção de outras narrativas de Brasil. Qual é a história que a gente quer contar na sala de aula? Eu acho que ninguém mais aguenta contar, né, histórias, e isso não é viver, né, um excesso de otimismo na ilusão, mas a gente precisa escrever
como autores e autoras que somos, junto com os nossos alunos, histórias felizes. Então, esse quadro do Felipe, para mim, é esse ciclo da vida que se retroalimenta nessa constante troca. E é por isso que eu, particularmente, Felipe, gosto muito de trabalhar na coletividade, porque a gente se retroalimenta com a história de vida do outro, sejam histórias de dor, mas também histórias de transformação, de mudança, e acho que esse projeto do PIBID ele tem essa característica. Eu sempre repito aqui para os alunos, PIBID é um projeto de cura, né? Uma cura ancestral, uma cura nossa, individual, uma cura no sentido de mostrar o que é o norte do Brasil, o que é o estado de Roraima, que Roraima não é Rondônia, Roraima não é Roraima, né? Então, a gente está nessa missão, essa tarefa enfim, de não dar voz, porque acho que todos têm a sua voz, mas ampliar cada vez mais essa visibilidade da cultura do norte, da cultura amazônica. Então, é a tarefa que temos aí pela frente. Para mim, esse teu quadro ele representa esse ciclo, né, de ciclos que vão e vêm, e que me lembram também, já que a oficina a gente também não abre mão da parte teórica, muito esse texto que se chama, é um livro, tá? Que se chama Performance do Tempo Espiralar, da professora Leda Maria Martins, em que ela trabalha como a ancestralidade nos permite construir outros regimes de temporalidade, rompendo essa lógica linear, eurocêntrica, cronológica e excludente, né? Que nós trabalhamos muitas vezes no ensino de história, abrindo, através do ritmo, da poesia e da arte, outras formas de pensar no e com o tempo histórico. Então, acho que teoria, prática, arte, poesia, tudo aqui se mistura nessa grande reflexão coletiva que estamos fazendo. Então, cara, muito legal o trabalho de vocês nas escolas, de cada uma diferente e de acordo com a demanda de cada escola. E o tempo todo só me lembrava, de novo, da cantiga da Pedrinha Miudinha, né? Da microhistória e da importância desse resgate, né? Seja para os professores atuando, ou para os alunos também contando sua história e se reconhecendo nesse trabalho que todo mundo vem fazendo aí, né? E, em primeiro lugar, falando dessa tela, dessa obra, eu queria falar uma coisa, que assim, a gente vive num paradigma de outros povos também. A diferença é que o nosso mito, as coisas que a gente entende como mito, a gente nomeia dessa maneira. Eles transformaram os mitos deles em fato. É uma crença. Por exemplo, o Ailton Krenak, ele fala num livro dele, não vou me lembrar agora, mas depois eu posso deixar para vocês qual o livro, que ele fala que e se a gente, como sociedade, entendesse que o rio é o nosso ancestral, é o nosso avô, será que a gente conseguiria vê-lo como recurso, como exploração, algo que a gente deixaria uma empresa chegar e secar um rio? Será que se esse mito fosse vivo, encarado de forma dinâmica, a gente crescesse se banhando no rio, respeitando o rio, se tornasse adultos, nos tornássemos adultos conscientes, a gente permitiria que secassem rios? E a partir do momento que fizesse, a gente permitiria que eles seguissem impune com uma propaganda de preservação e acabou? Então, são sobre os mitos que constroem a nossa sociedade, sabe? A gente aqui, eu não sei mesmo, se vocês têm acesso a esse livro, mas a galera da sociologia tem muito, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. É um livro que ele vai falar muito sobre de que maneira a religião, e para mim, quando ele fala religião, ele está falando de filosofia, que a religião é a base filosófica das pessoas. No Brasil, a gente é assim, cara. A filosofia é a religião que mantém. Então, ele vai falar sobre o mito do cristão católico e o mito do cristão evangélico, protestante. Ele fala que o cristão católico ele tinha a visão de Cristo, que o mundo espiritual, a ascensão dele como homem e o mundo que ele gostaria de viver com Deus seria através da meditação, a contemplação da vida, ele sentar, parar, tomar uma boa conduta, e assim, quando ele morresse, ele chegaria ao céu. Enquanto que não estava na matéria, inclusive eles têm mártires, que são São Francisco, pessoas que abdicaram da vida material. Isso não combina com o tempo que a gente vive do capitalismo.
E a queda do cristianismo católico em relação ao protestantismo crescente vem justamente na crescente neoliberal, né? Aonde você se torna cada vez mais cliente, cada vez mais consumidor, cada vez mais alguém que está ali para consumir e não para viver e estar. E essa lógica de contemplação deixa de existir, essa lógica de meditação deixa de existir, essa lógica de viver para ser melhor deixa de existir, e você substitui por uma lógica onde conquistas materiais simbolizam conquistas elevadas. E eu estou falando de filosofia, não estou falando de religião. Se a pessoa religiosamente acredita que uma conquista material é uma ascensão, eu estou falando de filosofia. Então, esse é um mito liberal. O mito protestante, onde a teologia do progresso, onde o pastor pode entrar de Ferrari, sei lá, ele pode ter conquistas materiais, que aquilo ali é bem visto, isso é um mito. É um mito desse povo que acredita que quando ele tem dinheiro, quando ele tem propriedades, ele está mais perto do divino. O que é o divino, filosoficamente falando? Se não é o melhor lado de si. Então ele vai encarar o rico, o empresário, como alguém mais perto do divino, alguém mais perto do que é bom. E o cara pobre, o cara ferrado, o cara que está numa vida mais simples, é mais distante disso. Então é um mito e é uma forma de ver a vida. E romper com isso por si só já é muito difícil. E você se aproximar dos mitos de origem do seu povo, de origem de outras culturas, isso te empodera, te fortalece ao enfrentar esses mitos que moram dentro da nossa própria cabeça, porque a gente nasceu e cresceu nessa sociedade, né? E aí eu vou para a Terra. A Terra foi uma tela pintada, inspirada na Marcha das Mulheres Indígenas para Brasília, que aconteceu em 2020, e vendo ali, observando, acompanhando na distância aqui de casa, eu via mulheres muito empoderadas, organizando movimentos, se organizando, construindo, fazendo acontecer, e assim, com movimentações que para a sociedade comum seriam absurdas, assim. Elas carregando coisas muito pesadas, carregando criança, amamentando publicamente, com seios de fora, vários elementos que, para uma mulher na nossa sociedade comum fazer, elas têm que ter um grau de empoderamento de si, de força e de acreditar em si para fazer. E ali era uma coisa geral, assim, então como era uma outra lógica imperando e dominante de força, de poder feminino, assim, sei lá, de encantamento mesmo. Eu achei muito forte, muito potente e quis pintar isso chamando de terra. Terra porque para mim a terra tudo recebe, tudo ressignifica, né? Porque tudo que a gente joga, seja, se a gente for pensar na questão física, um raio ele chega na terra porque ele vai descarregar na terra e a terra vai ressignificar aquela energia e se transformar em alimento para outros seres, né? A gente mesmo, quando a gente diz que a gente vai jogar fora o que não quer mais do nosso corpo, que a gente defeca, vai para a terra, que se transforma em adubo, que serve como alimento para um outro ser. Então, a terra tem esse poder de ressignificar todas as coisas, de ressignificar tudo, né? E de dar força e energia para a gente ficar de pé, né? Então, eu acredito que quem não está ligado às culturas que vêm da terra, às culturas dos povos originários, sejam de qual povo for, é uma pessoa que vive desconectado do seio da mãe, né? Como a gente deixa de se tornar esse neném, a gente vira alguém que se torna, acredita que pode mais sem a terra e explorando, né? E aí entra a escassez, né? Porque a gente não está mais com seio, entra a fome. A gente começa a ver tudo de forma escassa, a gente perde a conexão, a gente perde a capacidade de entender que o mundo está aqui, as coisas estão aqui, dão na natureza tudo que a gente precisa e que a gente pode construir um mundo muito mais equilibrado em relação a isso. E quando você vai para perto da terra, dos mitos e de toda a construção dos povos que vivem da terra, você começa a perceber que é abundante, você não precisa de nada que você acreditava que você precisava quando você não estava ali. Você vai numa metrópole, você acha que você precisa de tantas coisas, e quando você vai muitas vezes para uma aldeia indígena, você vai ver uma experiência um pouco mais afastada das metrópoles, você vai perceber que você, na verdade, tudo aquilo é muito tolo, e a gente não precisa daquilo. Que a vida de verdade está em outra coisa. E o capitalismo tem esse poder de fazer a gente acreditar que a gente precisa dele, de acreditar que a gente precisa de todos os elementos que ali estão como emergência. E é um grande mito sobre necessidade, sobre povo,
o capitalismo gira em torno de um mito do homem do início dos tempos, que os filósofos pensavam como seria essa sociedade. Enfim, cara, tudo é mito, sabe? Enfim, e aí a Terra surge disso. E aí, falando dela especificamente, eu quis pintar uma mulher indígena que representa essa cultura, uma árvore forte atrás, com as raízes saindo bem fortes também, criando essa relação de como se a raiz saísse dela, da base da coluna, e ao mesmo tempo da árvore, trazendo essa ambiguidade, né, da mulher que representa uma cultura ancestral e da árvore que é uma ancestral, né? As folhas caindo, que representam o tempo passando, as folhas novas nascendo, como um ciclo, ela alimentando, ela amamentando o novo que vem, a nova geração. Eu escolhi um baobá para pintar, mas é uma árvore que também está pintada de uma maneira que lembra a Sumaúma, que são árvores que preservam muito o ambiente, elas recebem muita água no tempo de seca e alimentam muitas famílias, né? Então, penso que as culturas indígenas atravessam tempos de seca e seguem alimentando todo mundo, né? Então, assim, é uma tela que representa mãe mesmo, assim, terra mesmo. E é uma tela que tem aceitação internacional para várias culturas. É a minha tela mais internacional. Os povos da América Latina sempre olham e Pachamama, enfim, as pessoas sempre trazem na sua identidade linguística essa tela. É a tela que eu acho mais, como eu posso dizer, mais simbólica assim e geral. Enfim, eu não quero me alongar tanto mais, mas essa tela realmente, vocês me perguntaram de uma das telas que para mim eu poderia, sei lá, falar de todos os temas e desaguar nessa tela, porque essa tela representa a gente estar conectado à Terra. Então, se a gente largar o seio, a gente passa fome. É isso. Isso também me lembrou o texto que nós estamos trabalhando, estudando no PIBID, Felipe, que é o Banzeiro, que é o livro da Eliane Bruno, não sei se você a conhece, ela é jornalista, e ela tem um capítulo nesse livro do Banzeiro chamado Amazônia é Mulher, logo no início do livro. E é isso, né? Acho que a gente caminha, então, agora para o fechamento. Felipe, te agradecendo muito pelas palavras, pela energia, né? Foi colocada aqui no chat, a energia maravilhosa passada por você. Acho que todos e todas nós levamos daqui reflexões que vão nos ajudar a pensar nas oficinas que nós também vamos construir, estamos construindo, como foi colocado aqui pelas supervisoras, e agradecer imensamente, né? Eu agradeço não só em nome da instituição, mas como alguém que admira o seu trabalho, como eu disse lá no início, um trabalho de muita luz, de muita potência, um trabalho que acrescenta, porque não é só a imagem, né? Pela imagem você traz muitos saberes e conhecimentos ali baseados em estudo, em leituras, em vivências, na cultura do terreiro, provocando a gente a pensar diferente, a sair dos nossos conceitos e ir em busca do conhecimento. E como uma ex-pibidiana, né, fui bolsista do PIBID por 2 anos, sempre repito isso para os alunos, trago aqui também toda uma coletividade, né, do Rio de Janeiro. Temos muitos problemas, muitos poréns com essa sudestinidade, mas foi o lugar também que me permitiu, né, uma formação, me permitiu o encontro com o seu trabalho. Então, acho que mais do que nunca, RJ, RR estão conectados aí nessa roda ancestral. Agradeço também à professora Adriana, à professora Stephanie, à professora Cleicimar. Também agradeço à Universidade do Parnaíba, que está aqui conosco, no nome, né, dos estudantes. Eu acho que são pibidianos, eu não sei se alguém da universidade gostaria de falar conosco. Universidade Federal Delta do Parnaíba, né? Se algum aluno que esteja aí presente quer conversar com a gente, falar um pouquinho de como foi o dia, né? De como foi essa vivência. E aos nossos pibidianos vamos ter tempo de conversar, de avaliar essa ação de hoje como a primeira, né? Tivemos aí um público de 43 pessoas conectadas simultaneamente, 42, desculpa, pessoas conectadas. Então, é um alcance que a gente viu que pode, né? A gente vai ocupar as redes produzindo momentos como esse de muita qualidade, de muito empenho. Então, é isso. Não sei se alguém mais gostaria de falar, mas eu finalizo aqui
E agradeço também a quem esteve no bastidor aí na gravação, né, ajudando aqui a gente a socorrer, e a gente vai disponibilizar esse material em breve no canal do YouTube do nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da UFRR. Tá? Inclusive, para quem quiser, eu vou deixar disponível no site, né, para acompanhar o que o canal vai produzir. Como o nosso laboratório nasceu ontem, agora a gente já pode e deve divulgar. É isso, gente. Muito obrigada. E se as nossas supervisoras quiserem fazer um fechamento breve, a palavra está com vocês. E você também, Felipe, para se despedir aí do nosso público. Fechamos? Então, Felipe, está contigo. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, a todas as palavras de carinho, toda a fala, toda a audiência. Me senti muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco com vocês da minha experiência, da minha vivência, e de poder ouvir um pouquinho de cada um, de como é que trabalha e como é que funciona para vocês, na região que vocês atuam, o trabalho que vocês fazem. É muito bonito ver sempre um trabalho de empenho e de dedicação, né? A gente fica muito feliz e muito, muito honrado. E falando um pouco mais sobre a parte burocrática do trabalho, quem tiver interesse, meu site está ativo, o link está na bio do meu Instagram, ou pode me chamar no chat também, que lá eu falo um pouco mais. Enfim, estou aberto aí. E, enfim, axé para todo mundo. A gente vai colocar na descrição do vídeo, quando a gente subir no canal do laboratório, a gente vai colocar o acesso ao seu Instagram e ao site, para quem desejar adquirir as obras ou conhecer melhor, a gente vai fazendo esse trabalho aí de divulgação também. Pode contar com a gente aqui, tá bom? Valeu, obrigadão, gente. Quero desejar boa noite para todo mundo e até outro momento. Obrigada. João e Stephanie e Adriana, que estão gravando, se possível, por favor, encerrar e desejar boa noite para todos e todas. Bom descanso para quem for descansar, bom trabalho para quem for trabalhar e cuidem-se sempre.